como está escrito em 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Que esse exercício seja um preparo para que você possa compartilhar o Evangelho para as pessoas que desejam escutar. Mas não só isso, que seja uma evangelização sua, própria, pessoal. Que você possa se auto-evangelizar também todos os dias. Amém? Então, o homem original, né? Gênesis, capítulo 1, versículo 27 a 28, está escrito que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui nós vemos a forma de Deus. O Senhor fazendo o homem com a sua forma, né? Então Deus, para começar, ele criou o homem à imagem dele. E isso significa que nós fomos criados como seres espirituais, como Deus é espiritual, né? E aí, o princípio da criação. O Senhor começa a criar também os animais, né? As árvores, tudo que há na criação. Então, como o peixe é naturalmente feliz quando está dentro da água, e a árvore é feliz quando está plantada na terra, e o pássaro quando está voando no céu, o ser humano foi criado para estar completamente feliz quando está com Deus. Deus é a fonte da nossa felicidade. Nós fomos criados para estar com o Criador. Quando nós estamos com o Criador, nós estamos completos, perfeitos, satisfeitos. E foi assim que Deus nos criou. E Deus fez uma aliança com os primeiros seres humanos, Adão e Eva, né? E lá em Gênesis, capítulo 2, no versículo 17, está escrito que Deus deu uma ordem, né, ali. Ele, na verdade, fez uma aliança, né? Como eu falei aqui. Está escrito, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. No entanto, a serpente, que é Satanás, os tentou dizendo que se comessem, se tornariam como Deus. Nesse momento, o homem quebrou o compromisso com Deus e realmente morreu espiritualmente e deu início a 3 problemas insolucionáveis, né? Aos nossos olhos, insolucionáveis. Então, antes de partir, né, para a próxima página, eu gostaria de explicar para você sobre a identidade de Satanás. Aqui foi falado sobre a serpente. A serpente enganou Adão e Eva. E essa serpente representa Satanás. Anteriormente, Satanás ele era um anjo de adoração, né? A estrela da manhã. Está escrito em Isaías 14, no versículo 12 ao 14. Criado com extrema beleza e perfeição. Isso está escrito em Ezequiel, capítulo 28, do 12 ao 14. No entanto, essa beleza se transformou em arrogância na tentativa de ser como Deus e foi lançado na terra. Em Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 9, está escrito isso. Abandonou seu lugar como anjo, né? Em Judas 1,6 está escrito, e anda ao redor como um leão procurando filhos de Deus para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então, Adão e Eva foram enganados por Satanás. E aí nós precisamos entender que existe uma raiz dos nossos problemas. E essa raiz, em primeiro lugar, nós fomos separados de Deus. Então, como Adão e Eva pecou, essa aliança ela foi rompida. E aí, o homem, ele foi separado de Deus, né? Gênesis 3, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. E então surgiu um problema sem solução, que é o pecado. Lá em Romanos, capítulo 3, do 10 ao 11, está escrito assim: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus.
Ou seja, não há nenhum justo. Lá em Romanos 3:23 está escrito: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, estamos separados de Deus, e porque pecamos, também não podemos nos achegar a Deus. Terceiro problema, já não somos mais governados por Deus. Como nós fomos separados de Deus, agora um outro ser, que é Satanás, começa a governar sobre nós. Lá em João 8,44, está dizendo assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Então, aqui já existem muitas respostas, talvez, para muitas coisas que aconteceram até hoje na sua vida. Então, vamos seguir. Como consequência da separação de Deus, o homem recebeu 6 maldições. Então, a primeira maldição é: o homem se tornou filho do diabo. Por estar separado e ter o pecado, o homem se torna filho do diabo. Em João 8,44, como eu li para vocês, né, está escrito: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo, ele é o pai da mentira, morte e destruição. E o ser humano herdou a essência do diabo e passou a viver a vida separado de Deus. A segunda maldição é a adoração aos ídolos, ou a idolatria. Né? O ser humano separado de Deus, ele tem o instinto de buscar a Deus, porém não conhece o caminho para se encontrar com Deus. Então, eles constroem ídolos visíveis e invisíveis e adoram essas imagens. Ídolos visíveis são estátuas, dinheiro, túmulos, né? Aqui no Japão, a religião shintoísta, os budistas, eles adoram, né, as pessoas que já morreram, corre para satisfazer os desejos carnais, né? Também que é um ídolo, né? Na verdade, como a imoralidade, o alcoolismo, a dependência de drogas, vícios em dinheiro ou qualquer outra coisa para satisfazer o seu desejo carnal, é um tipo de idolatria. E os ídolos invisíveis incluem a busca pela honra, né? Aquele ego nosso, que a gente quer ter a razão, que nós queremos ser adorados, queremos ser desejados. Então, você vê muito isso nessa era que nós estamos vivendo aqui, né? Pessoas nas redes sociais querendo ser aceitas por qualquer custo. E aí você pode até obter satisfação fazendo esse tipo de idolatria, né? Existe sim um alívio temporário, mas isso não passa de um engano do diabo para fazer você sofrer cada vez mais. O ser humano separado de Deus, ele vive dominado por um governo que tem a autoridade no ar. Então, isso está escrito lá em Efésios, no capítulo 2, do versículo 2. Eu vou aqui, junto com você, eu já vou tentar ir lendo e confirmando na palavra alguns versículos, mas o exercício é interessante que você possa também estar confirmando aí sozinho. Então, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, muitas coisas que você faz é o próprio Satanás que faz você fazer, né? Você está realizando o desejo dele. Porque o intuito de Satanás, como nós vimos, é que ele queria ser adorado como Deus. E é por isso que ele caiu, né? Ele quis ser como Deus. E como ele não pode ser como Deus, ele vem e ele quer destruir o ser mais precioso para Deus, que somos nós, a criação dele, os seres humanos. E aí
o intuito dele agora é fazer o quê? É que ele joga aquela semente, né, na mente de Eva, falando que eles poderiam, quando eles comessem aquele fruto, eles poderiam ser deuses, né, ser como Deus. Então ele trabalha muito com isso, né, com a idolatria, porque todo tipo de adoração que não é ao Deus Criador, o único Salvador, se torna uma idolatria. Então, outra maldição seria os problemas psicológicos, né? Quando não encontra felicidade na idolatria, o ser humano desenvolve problemas psicológicos. Ele vive uma vida de muito estresse, muita depressão, pesadelos, alucinações, problemas familiares e até mesmo é levado ao suicídio, né? Jesus diz aos que estão sobrecarregados: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Isso está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Uma outra maldição seria o problema físico, né? A medicina psicossomática diz que existe sim um campo de conexão entre a mente e o corpo. A mente e o corpo se relacionam como um, né? Então, a Bíblia diz que pessoas que tinham doenças incuráveis foram até Jesus, né? E quando o psicológico ele adoece, consequentemente o físico também sofre consequências. Então, quanto mais o quadro da doença piora, mais difícil de ser resolvida com remédios. Por exemplo, câncer, a AIDS, né? E existem outras doenças aí. Por exemplo, doenças causadas por espíritos malignos. Nós podemos ler lá em Atos 8, Atos, capítulo 8, do 4 ao 8, que está escrito assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Aqui nós vemos que existe uma conexão de doenças com espíritos malignos. Então, existe sim doenças que são causadas por causa de espíritos malignos, né? Às vezes, muitas dessas doenças são doenças que realmente não existe cura, doenças que os médicos não sabem a causa. Geralmente, elas são doenças espirituais. Uma outra, né, a quinta maldição seria uma maldição que vem após a morte, né? Que seria o inferno. Na Bíblia está escrito que após sofrer psicologicamente e fisicamente, você irá para o inferno. A história do rico e o mendigo, que está escrita lá em Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31, eu não vou ler porque é muito longo, mas você pode ler. O mendigo que creu em Jesus foi para o céu, né? Porém, o rico que não conhecia Deus, ele foi mandado para o fogo eterno, o inferno. Mesmo ele suplicando por uma gota de água, quando a gente lê a história, você vê que existiu uma lacuna profunda entre o céu e o inferno que impedia, né, de ele ir ao céu, do céu ao inferno ou do inferno ao céu. Não tem como, né? Não tem uma ligação nada um com o outro, né? A chance de ser salvo, então, é agora enquanto se está vivo. Ou seja, essa parábola que Jesus contou sobre o mendigo e o rico é para nos dizer que enquanto nós estamos vivos aqui agora, é que nós temos a chance de sermos salvos, porque depois, né, se você não é salvo aqui, existe sim um destino para você, e esse destino após a vida é o inferno.
ok? E uma sexta maldição é a maldição até a quarta geração, maldição por herança. Na Bíblia está escrito que a maldição de viver como filho do diabo se estende à terceira e quarta geração de sua família. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 ao 5. Deus, ele estipulou que é muito claro, né, quando ele fez os 10 mandamentos ali, o capítulo 20 de Êxodo fala sobre os 10 mandamentos, e aí quando a gente lê no versículo 4, Deus está falando sobre idolatria, né? Então está escrito assim no versículo 4: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seu pai, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então, por isso, essa maldição, né? Então, assim, isso significa o quê? Que mesmo que você venha a falecer e você vai para o inferno, mas se você continua, né, tendo essa vida de idolatria, não se arrependeu, essa maldição, ela vai continuar para outras gerações, para os seus filhos, para os seus netos, os netos dos seus netos. Ok? Então, essas são as 6 maldições que são a consequência dessa separação de Deus. E aí, vamos prosseguir agora para que o homem, né, ele se esforça para se encontrar com Deus. Porque é sufocante, é muito sofrimento você viver sem Deus. Quantas pessoas, e talvez você mesmo tenha um testemunho, né, de como era a sua vida antes de conhecer a Deus, e hoje você está aqui totalmente liberto, curado. Eu creio que muitas pessoas, Deus restituiu tudo que foi roubado, que Satanás fez na sua vida, na sua família, e restituiu e muito mais, superabundou a graça dele na sua vida. Por isso você está aqui hoje. Mas dentro de todo esse terror, né, que é ser filho do diabo, fazendo os desejos dele, eu sei que muitas vezes você tentou, ou você vê que tem pessoas que tentam se encontrar com Deus. O homem, ele faz esse esforço para se encontrar com Deus, e um desses esforços é através da religião. O homem, ele procura a religião com o intuito de se livrar do sofrimento, né? Como um alívio, né? Porém, apenas passa por uma lavagem cerebral. A Bíblia diz que quando um espírito imundo sai de um homem, traz consigo outros 7 espíritos piores do que aquele. Entretanto, passam a viver ali e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Quanto mais se apega em religião, mais sofrimento. E lá em Mateus, né, isso aqui está escrito lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 43 ao 45. Então, aqui ele está dizendo que quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o próprio, ou do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. O que Jesus estava falando aqui? Está falando que esse demônio, ele sai, e aí ele sai e ele procura lugar para repousar. Ele procura outra pessoa. Porém, ele não encontra, então ele pensa: vou voltar aonde eu estava. Quando ele volta, essa pessoa, essa casa, ela está desocupada. E é aí que eu quero que você preste atenção. Porque essa casa, ela está desocupada, varrida e em ordem. Ou seja,
essa pessoa, ela parece estar bem, ela parece que está varrida, ela parece que está em ordem, parece que está tudo organizado, está bonito, a vida dela melhorou, ela está toda bem vestida, ela está tendo uma disciplina, uma vida religiosa, uma vida de, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo, porém está desocupada. E aí é onde está o perigo. Ou seja, dentro de religião não há a vida. A vida a vida eterna é o Espírito Santo. Então, se você está numa religião, vivendo uma religião, e isso não só o cristianismo, mas eu digo também islamismo, budismo, shintoísmo e hindu, né? Existem várias religiões aí no mundo. Hoje existem novas religiões também, né? Como o Testemunho de Jeová, a Igreja da Unificação, Soka Gakkai, Kofuku no Kagaku. Existem várias religiões aí, e muitas pessoas, elas procuram essas religiões, realmente a vida delas mudam, mas dentro essa casa está vazia, desocupada. Ou seja, o Espírito Santo não está dentro dessa casa. E é por isso que, porque ela está desocupada, esse espírito maligno volta. E ele não volta sozinho, ele volta com mais 7 espíritos. E aí, a vida daquela pessoa piora. Ok? Então, o homem se esforça através de religião. Mas se a religião for vazia, ela pode te deixar num estado muito pior do que o início. Através de boas condutas, os seres humanos se esforçam para encontrar com Deus, né? Muitas vezes fazem boas ações para se sentir bem, né? Aquele velho ditado das pessoas que, mas eu faço caridade, mas eu ajudo fulano, mas eu ajudo Beltrano, então tá tudo bem. Nós fazemos essas coisas para nos sentirmos bem. Porém, está escrito que diante de Deus, as nossas vestes são imundas. Ou seja, essas coisas que fazemos não tem nada a ver com a salvação. Entende? Continuamos sujos. Por quê? Porque não nos arrependemos dos nossos pecados. Simplesmente porque estamos fazendo boas obras, boas ações. Isso não significa que isso vai lavar todos os nossos pecados. Né? Isso está escrito lá em Isaías, no capítulo 64, versículo 6. E também o homem se esforça para encontrar com Deus através de filosofias humanas, né? Se você tem uma filosofia, né? Hoje em dia nós estamos vivendo numa era onde muitas pessoas têm as suas filosofias, ideologias, né? E se você tem uma, você será capaz de encontrar Deus. Porém, em Colossenses 2:8 diz para termos cuidado, né? Para que ninguém nos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Né? O filósofo Nietzsche concluiu que Deus estava morto, ele disse que Deus estava morto, mas morreu de uma doença mental, né? Dizendo que o mundo estava escuro diante do dia. Né? Ou seja, uma pessoa que declara uma coisa dessa, diz que Deus estava morto, mas ele morreu doente mentalmente, ou seja, atordoado, né? E vendo o mundo no escuro durante o dia, né? Então, ele morreu de uma doença psicológica. E aí, o homem, ele se esforça, né? Através dessas coisas, mas nada disso, nem a religião, nem a boa conduta, nem a filosofia consegue te salvar, consegue ser um caminho para que você possa se encontrar com Deus. Mas, como Deus é um Deus de amor, ele já preparou um caminho para a salvação. E o destino dos seres humanos, né, era estar presos por Satanás, né, sendo governados por Satanás. Portanto, não importa o quanto nós tentemos, né, através de religião, boa conduta, filosofia, nós não podemos nos encontrar a Deus e obter a verdadeira felicidade.
através dos nossos esforços? Não, não tinha como. No entanto, Deus prometeu enviar o Salvador, o descendente da mulher, né? Cristo foi prometido vir ao mundo para pisar na cabeça de Satanás. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 3, no versículo 15. Nascemos como descendentes de Adão, por assim dizer, descendentes do homem. Em outras palavras, nascemos com o pecado original de Adão. Então, todas as pessoas que são descendentes de Adão nascem pecadores, assim como Adão pecou, né? No entanto, este descendente da mulher, que o Senhor promete aqui em Gênesis 3,15, habitou no ventre de Maria com o Espírito Santo e veio a esta terra como um descendente sem este pecado original. E quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu na cruz por nós e prometeu nos dar um caminho de salvação. Isso está escrito em Romanos, capítulo 5, no versículo 8. Sim, Deus preparou um caminho para que nós pudéssemos ser salvos. E aqui a Bíblia deixa claro que era imerecido. Ainda quando éramos pecadores, Cristo morreu na cruz por nós. Então, aqui nós vemos a essência do Evangelho. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é o próprio Deus. É Deus vindo até o homem. Não é você querendo ir até Deus. É Deus vindo até você te salvar. Ele mesmo preparou o caminho, né? E aí ele nos promete um Salvador, e esse Salvador é Jesus, o Cristo, né? E aqui nós precisamos entender que Jesus Cristo não é o nome dele completo e sobrenome, tá? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então isso quer dizer que Jesus Cristo seria, no caso, um título, né, de uma função que ele exerceu. Né? Jesus veio a essa terra para fazer a obra de Cristo. E ele mesmo diz que a vontade dele ele veio para cumprir, né, essa obra do Pai. Então, Jesus significa a salvação de Yahvé, né, o nome sagrado de Yahvé. Cristo em grego significa o ungido. E na Bíblia diz que ele foi ungido para 3 funções, né? A posição de rei, sacerdote e profeta. E então, Jesus Cristo exerce, né, essas 3 funções. A primeira função seria a função de profeta. Então, como verdadeiro profeta, ele veio atuar, né, como uma ponte entre Deus e as pessoas, dizendo às pessoas o que Deus disse. Né? Jesus Cristo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Como um verdadeiro profeta, Jesus preparou o caminho para que as pessoas que estão separadas de Deus se encontrem com Deus. Segundo, verdadeiro sumo sacerdote. Né? O sumo sacerdote, ele era a pessoa que orava pedindo perdão a Deus, né, oferecendo ovelhas e animais como sacrifício, a fim de que Deus perdoe pelos pecados cometidos pelo povo. Cristo perdoou todos os nossos pecados como o verdadeiro sumo sacerdote. Cristo, sem pecado, derramou seu sangue naquela cruz, e com este sangue precioso, ele mudou a lei do pecado e da morte pela lei da vida e do Espírito, como está escrito em Romanos, capítulo 8, no versículo 2. E como verdadeiro rei, né, essa terceira função, o rei, dentre o povo, é a pessoa que tem mais autoridade e poder, certo? Então, quando o inimigo vem de fora, o rei, ele é o primeiro a lutar. Cristo, como verdadeiro rei, veio a essa terra para destruir as obras de Satanás que tem atormentado os humanos. Depois de morrer na cruz por nós, ressuscitou no terceiro dia, e significa que após a ressurreição,
ele venceu o espírito maligno que tinha o poder da morte. Né? Lá em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, você lê sobre isso. Então, desta forma, Cristo completou as 3 funções. Ele resolveu completamente os 3 problemas, a raiz do problema. Aqueles 3 problemas que nós falamos lá no início, originados para o sofrimento humano. Então, ele confessou na cruz, está consumado, e morreu. Né? E após o 3º dia, ele ressuscitou. Então, desta forma, Jesus Cristo exerce essas 3 funções. Então, a pergunta é, como eu posso, então, ser salvo? Se Cristo resolveu a raiz do problema, né, da humanidade, como nós, humanos, somos salvos, então? Né? Aqueles que aceitam este Jesus Cristo em seu coração têm o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Deus promete que aqueles que aceitam Cristo terão a vida eterna. Se você confessar esse Jesus como Cristo e crer que esse Cristo ressuscitou dos mortos, ele promete que você será salvo. Não sabemos sobre o amanhã e Deus diz para nós aceitarmos ele hoje, porque é o presente, né? Nós só temos o hoje, amanhã só Deus sabe. E aqueles que aceitam esse Jesus como Cristo serão transferidos da morte para a vida sem ver o julgamento após a morte. Então você pode hoje fazer uma oração, né, junto comigo, entrar em contato aqui comigo, ou você pode aí na sua casa mesmo fazer uma oração declarando, né, se você sentiu no seu coração que essa é a verdade, você pode fazer essa oração aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador e Ele te salvará, ok? E aí, quando nos aceitamos a Jesus, né, nós somos salvos, nos tornamos filhos dele, como foi dito aqui, recebemos a vida eterna, ou seja, o espírito maligno sai e entra o Espírito Santo, que é a água, né, que é a fonte de água viva, e então nós ficamos completos e o nosso espírito, ele literalmente, aquele espírito morto, né, que nós tínhamos, ele vive. E agora, com o Espírito Santo dentro de nós, nós recebemos as 7 bênçãos de Deus, ok? Então, a primeira bênção seria que agora já não somos mais filhos do diabo, somos filhos de Deus. No Brasil, virou meio que cultural falar que todo mundo é filho de Deus. Mas, na verdade, todos são criaturas, né? Foram criados por Deus. Mas filhos de Deus, né, ter esse privilégio é só através de quando você aceita Jesus Cristo. Então, vamos, né, diferenciar aí. Então, hoje, se você aceitou a Jesus Cristo, você é filho de Deus. Você tem esse privilégio, esse direito de ser filho de Deus. E sendo filho de Deus, agora em diante, você já não tem a mesma identidade de antes. O status de filho do diabo mudou para filho de Deus. E agora você já não é mais um escravo de um navio, né? Negreiro. Agora você é filho de um rei, né? Você se tornou o templo de Deus. Mais do que filho, hoje você se tornou a morada de Deus, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 16. Segundo, até agora, você não tinha escolha a não ser adorar ídolos sob a orientação do diabo, mas agora, tendo o Espírito Santo dentro de você, ele vai te ensinar e te guiar com responsabilidade, né? Ele guia a nossa vida. E Deus, em especial, compartilha a palavra ao pastor no domingo para ser como uma orientação do Espírito Santo para você durante a sua semana. Terceira bênção é a resposta da sua oração, né? No entanto, é necessário orar a Deus para receber a orientação do Espírito Santo com clareza, né? Deus diz que ninguém nunca orou em seu nome.
Então ore, ok? Jesus mesmo disse, né, que nós não oramos no nome dele. Então, que a partir de hoje você possa orar em nome de Jesus. Estabeleça uma hora e ore na hora certa com as palavras recebidas, né, do domingo, lá na palavra que você recebeu lá na sua igreja. Mude a mensagem do púlpito e as palavras que você tomou posse, né, coloque na sua oração, né? Transforme em oração todas as coisas. Em especial, quando você acordar de manhã, ore pela plenitude do Espírito Santo. Ore para que você seja cheio do Espírito Santo, para que Deus envie um anjo à sua escola, no seu local de trabalho, né? Aonde você vai, para que Deus esmague Satanás, repreenda Satanás. Né? Ore também para você receber uma orientação precisa, clara do Espírito Santo. A razão para orar na hora certa, né, na hora que você, uma oração regular, né, é para você ganhar força e paz. Se nós fizermos por nosso esforço sem orar, nós perdemos o poder e nos tornamos espiritualmente fracos. Nós não podemos, o evangelho não é sobre você fazer pela sua força. O evangelho é você confiar em Deus. Nos tornamos espiritualmente fracos, em vez de ficarmos entusiasmados. Nós realmente precisamos de tempo para nos acalmar e orar. Nós precisamos de um momento para nos render a Deus, né? Um momento de tranquilidade. Então, se você puder orar na hora certa que você estipulou, você será capaz de orar o tempo todo, né? Tudo que você vê, o que acontece, os encontros, podem ser transformados em oração. A partir desse ponto, você pode descobrir quais são os planos ocultos de Deus para você, ok? Então, a oração é um ponto-chave e é uma bênção, porque a bênção é que Deus vai responder a tua oração, quando você orar em nome de Jesus. Quarta bênção é a ajuda dos anjos. Lá em Hebreus 1,14, está escrito que um anjo, ele leva, né, as nossas orações ao trono do céu e protege de vários desastres, né, os que se tornam herdeiros da salvação. Então, nós que somos herdeiros da salvação, os anjos, eles estão para nos servir, eles estão para nos proteger, eles estão para guerrear, né, por nós quando nós estamos em oração. É o momento que nós estamos ali em uma guerra espiritual. E quem vai lutar nessa guerra são os anjos celestiais, poderosos. Quinta bênção seria a autoridade para repreender Satanás. Como filhos de Deus, Satanás e os espíritos malignos atacam nossas fraquezas e tentam nos derrotar espiritualmente, mas quando oramos em nome de Jesus Cristo, temos o poder de expulsar Satanás e os espíritos malignos, como está escrito lá em Lucas capítulo 10, no versículo 19. Sexta bênção é a cidadania do céu. Então, você tem o passaporte, você tem a primeira classe para ir para o céu, né? Após a morte, nosso destino era ir para o inferno. Mas Deus nos deu a bênção de irmos para o céu. Se ficarmos doentes aqui na Terra, por exemplo, né, o governo, o Estado, ele tem a responsabilidade de cuidar dos cidadãos, garantindo o bem-estar. Né? Da mesma forma como cidadãos do céu, quando temos doenças ou problemas, o reino dos céus nos assegura. E a sétima bênção seria a bênção da evangelização mundial, né? Ser uma testemunha do Senhor aqui no mundo. Então, portanto, nós fomos abençoados com todas essas bênçãos celestiais. E Deus quer transmitir o segredo dessa bênção, o evangelho, para aqueles que ainda estão presos no governo de Satanás. Então, esse evangelho, ele não é para ficar só com você, né? E nós fomos chamados para anunciar esse evangelho ao mundo todo. E o Senhor, que tem todo o poder no céu e na terra, está conosco. Esse evangelho será anunciado para sua família, amigos e colega, a toda a nação e ao mundo. Pois você foi chamado para ser testemunha dele e recebeu a bênção de ser guiado para isto. Sob a unção do Espírito Santo,
será usado para dar boas novas aos pobres, curar aqueles que estão com o coração quebrantado e para libertá-los de Satanás. Então é uma grande bênção você poder desfrutar e compartilhar desse evangelho com outras pessoas. E por último, né, depois de nós vermos tudo isso, desde o início até agora, nós alcançamos essa convicção, né? Você pode até confiar, mas o que acontece muito são pessoas crentes que não têm a convicção, né? Muitas vezes não tem a convicção da salvação. Às vezes acha que, eu pequei agora, perdi a salvação. Não, você aceitou Jesus, você ganhou a salvação. Essa salvação, ela não vai ser roubada de você, ok? Então aqui nós vemos as 5 convicções, e são 5 convicções que nós podemos ter como filhos de Deus agora. Nossa identidade saiu, né, dali de filhos do diabo, de todas aquelas maldições. Hoje nós saímos da morte e fomos para a vida, né? Estamos na vida eterna. Então, existem 5 convicções, né, que Satanás nos impede de desfrutar, né? Satanás, ele sempre vai nos impedir, vai tentar de todas as formas de impedir que você desfrute das bênçãos como filho de Deus agora, né? Portanto, arme-se espiritualmente com essas 5 convicções. Então, a primeira convicção é a convicção da salvação. Primeiro, certamente em você habita, né, o Espírito Santo. E você se tornou um filho de Deus, né? Mas às vezes pode acontecer de você se esquecer quem é e tentar dar uma ideia negativa sobre o seu próprio preço, né? Sobre você mesmo. Nesse caso, ore para que você seja preenchido com a convicção da salvação. Ou melhor dizer, tenha fé que Jesus Cristo está com você, ok? Segunda convicção seria a convicção da orientação. A orientação do Espírito Santo, né? Ele prometeu que aonde quer que você vá, se você entregar o trono do seu coração para Jesus Cristo como seu mestre, ele conduzirá a situação invisível do futuro de forma direta e clara. Portanto, não se preocupe sozinho, não confie na sua própria sabedoria, o Senhor deseja que você confie nele. Terceira convicção é a convicção da resposta da oração, né? Jeremias, aqui nesse versículo de Jeremias, fala assim que Jeremias ele estava na prisão, no meio do problema, naquela condição, quando o Senhor falou para ele assim: direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Se nesse momento você estiver passando por algum problema, basta chamar o Senhor e ele te responderá. Mas, para que não tenha mal entendido, ele responderá de 3 formas. E aqui fica a dica para você. Primeiro, ele responderá a sua oração como você orou, do mesmo jeitinho que você orou, ele vai te responder. Segundo, você pode receber a resposta de uma maneira muito melhor do que você pediu, do que você orou, assim como nessa passagem de Jeremias, né? Provavelmente Jeremias tinha orado ali alguma coisinha, mas Deus deu uma resposta muito maior. Falou para ele que ia mostrar para ele coisas grandiosas e insondáveis. Ia dar uma resposta para ele sobrenatural. Terceiro, não receber nenhuma resposta pode ser a resposta da oração, né? E isso acontece quando a resposta pode ser prejudicial para você. Então, como os pais sempre querem o bem para os seus filhos, Deus também sempre responderá às suas orações em uma dessas 3 formas, portanto, não desanime e nem fique desapontado. E quarto, a convicção do perdão, né? Também muitas pessoas, muitos crentes têm essa dúvida se realmente todos os pecados foram perdoados, né? Mesmo sendo filho de Deus, por causa da essência do passado, às vezes nós somos incrédulos, né?
e deixamos Deus entristecido. Satanás usa essa situação de nos culpar, né, de coisas que a gente fez no passado e tudo mais, e nos engana, nos fazendo sentir aversão de nós mesmos, nos diminui. No entanto, nesse caso, nós temos que ser honestos e confessar nossos pecados diante de Deus antes de cair na autoaversão. Então, antes de você se declarar, né, que você é um fracasso, que você não presta, não. Se coloque diante de Deus, seja honesto com Deus, né? E se arrependa, né? Deus prometeu perdoar nossos pecados e nos limpar de todo o mal. Cristo já resolveu completamente os nossos pecados. E não há mudança nisso, né? Somos filhos de Deus. Então, não tem como você ser o filho de Deus, né? Você pode sim voltar e pode sim ocorrer de você pecar, mas você é um filho de Deus e não tem como mudar isso. Isso não muda mais, sabe? Então você pode ter essa convicção, né? Se não deixamos que nós somos filhos de Deus e que Ele prometeu nos perdoar todos os nossos pecados, né? No entanto, se não deixamos a vida do pecado, continuaremos a ser facilmente enganados por Satanás, né? É uma escolha sua. Você agora é filho de Deus e se você não quiser crer nisso, se você quiser continuar vivendo a sua vida de pecado, infelizmente o que vai acontecer é que você vai viver como um escravo, sendo que você já está livre. Você só vai estar decidindo viver como um escravo na vida anterior. Então, se tem algum problema espiritual, que nós possamos orar, que você possa orar com alguém, ou que você possa orar a Deus, para que Ele possa te curar, né, desses pecados e te libertar, ok? E a última convicção, né, super importante também, é a convicção da vitória. Então, Deus, ele frequentemente, ele vai testar a nossa fé por meio de provações para fortalecer, na verdade, a nossa fé. Então, ele vai o quê? Ele vai deixar que aconteçam situações, mas essas situações não é para que você pereça, essas situações é para que você possa fortalecer a sua fé, confiar muito mais nele. Então, nesse momento, né, que acontecer, se você está dentro de uma provação, lembre-se de que o problema não é um problema para destruição, né? Esse problema que você vai estar passando, ele não é para te destruir, mas que existe um plano de Deus ali para te abençoar. Então, ele nos deu o poder de superar qualquer provação, junto com Jesus Cristo. Acima de tudo, Deus promete nos dar uma maneira de escapar do meio dos problemas. Ele é o nosso escape. Então, Cristo já resolveu todos os nossos problemas naquela cruz. E eu tenho certeza que existe um plano oculto de Deus e uma bênção. Se você permanecer nessa fé, Satanás não pode te atacar. Ele não vencerá você. Então, essas são as 5 convicções. E é assim que fica o caminho da salvação, né? Então, aqui eu passei para vocês toda essa explicação, porém, quando você for fazer esse devocional, o interessante é que você mesmo possa estar desenhando, né, da forma que nós iniciamos ali, passo a passo, e desfrutando. Eu nem digo para que você se aprofunde muito na parte das maldições ali, mas que você possa, se você aceitou Jesus, que você possa desfrutar mais dessa parte das convicções, das bênçãos que Deus tem para você, confirmando sempre os versículos aqui na palavra, né, na sua Bíblia. E realmente Deus, ele vai, cada vez que você lê um versículo, cada vez que você recebe uma revelação, né? E mesmo que você não receba uma revelação, toda vez que você lê repetidamente isso, vai cravando dentro do seu coração, dentro da sua mente, mais profundo, vai alcançando. Por quê? O que acontece é que quando nós éramos crianças, foi colocado
doutrinas, né, pensamentos, intenções erradas. Nós éramos escravos, nós éramos filhos do diabo. Então, existe muita coisa que não faz parte dos critérios de Deus aqui dentro de nós. E é por isso que é metanoia. Através desse exercício de dentro de 40 dias, você vai se alimentar realmente da palavra de Deus, do Evangelho, né? Todos esses versículos que estão aqui são mais de 30 versículos. Eu sei que parece ser difícil você memorizar todos eles, mas realmente, mesmo que você não memorize, ele vai te dar um caminho, uma sequência para que você possa entender o que é o Evangelho verdadeiramente, o que é a salvação, o que Deus fez por você, quais são os planos dele, qual a vontade dele, o que você pode desfrutar hoje, já a partir desse momento, o que Deus quer, né, que você desfrute. Então, tudo isso vai ser revelado para você. E como nós lemos lá no início, né, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é poderosa. Ela pode sim, através desses 40 dias, penetrar dentro do seu coração, dentro da sua mente e realmente tirar tudo o que é ruim e depositar coisas novas, ok? Então que você possa passar por essa metanoia. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais.